Boa tarde, meus amigos, minhas amigas e meus colegas de trabalho. Estamos aqui no canal Pum do Palhaço, professor Eduardo Lima. Aqui onde a gente discute história, atualidade e também coisas efêmeras, né? Como diria um professor lá, nós somos o Sísifo do efêmero, porque cada coisa que a gente fala agora, daqui 2 horas já está desatualizado. Tudo bem, eu vou falar aqui Diários da Guerra. Vou começar um programinha de Diários da Guerra. Bom, quero começar o seguinte: quem ainda a guerra não acabou, e o grande problema, como diria um grande sociólogo, e depois eu vou tentar colocar todas as referências que eu coloco aqui, mas é o seguinte: o problema não é o começo da guerra, o problema é o fim da guerra. E aí o fim da guerra? Né? Mas a grande vitoriosa é a OTAN. E a OTAN, que é uma instituição anacrônica, por que ela é anacrônica? Ela é anacrônica porque a razão de existir, da OTAN era combater a União Soviética e a Rússia. Quando acaba a Rússia em 1991, por que não se acabou com a OTAN? E mais, a OTAN se expandiu. Chegou até o momento e se cogitar a colocação da própria Rússia na OTAN. Chegamos a esse momento. Mas por que a OTAN é a grande vitoriosa? Primeiro, hoje ela conta com mais de 30 países signatários, inclusive muitos países que eram signatários da União Soviética, que eram comunistas. Então, durante todas essas décadas e anos que se passou que se passaram depois da queda da União Soviética, a OTAN ampliou sua área de domínio. E durante esse tempo a Rússia veio se fortalecendo. Agora, quais são os interesses da OTAN? Vamos parar de tentar achar uma coisa justa, né? Na realidade, é venda de armas e aumento da influência. Por que será que a OTAN tem 30 países sob sob a sua bandeira? São 30 países que se podem vender armas, né? Países como a Romênia, vender armas para a Romênia, nada é de graça. Ou vocês acham que a ajuda à Ucrânia vai ser de graça? Não, existe uma grande indústria bélica por trás disso. E a segunda coisa, então a primeira coisa, vender armas, né? Ajudar os países que são membros da OTAN a se precaver de alguma coisa, de algum mal, de alguma invasão. Mas também nós ficamos imaginando, pô, a OTAN vai em direção à Rússia. Porém, a Rússia hoje é a 11ª economia do mundo. Quem é a segunda? A segunda é a China. E provavelmente nas próximas décadas será a primeira. Será então que a OTAN ainda existe por conta da China? Né? O grande inimigo será a China? Bom, a China ela não pode se dispor num momento desse e fazer como a Rússia está fazendo, mantendo sua área de influência na Europa, porque a China depende muito desse mercado global atual. Esse mercado global atual é extremamente favorável à China, né? E aí, como aconteceu na Guerra Fria, a OTAN vai fazendo o quê? Ela vai fazendo peões. Os seus peões estão dando muito certo, né? Os seus peões na Guerra da Coreia, seus peões no Afeganistão, seus peões na América Latina. Os peões vão agindo. E Zelensky é mais um peão. Não é exatamente a intenção de colocar a Ucrânia na OTAN, mas é na realidade aumentar a zona de influência. Veja, a Ucrânia está destruída em sua infraestrutura e vai ser destruída mais ainda. Os russos ainda estão preservando, hoje, terça-feira de carnaval, ainda estão preservando algumas coisas como usinas de energia, ainda estão preservando algumas coisas. Mas e aí, como esse país vai se reconstruir?
Ora, quem vai ceder o dinheiro para a reconstrução da Ucrânia? Ora, quem vai ceder o dinheiro e quem vão ceder as armas se por acaso nós tivermos a Finlândia e a Suécia aderindo à OTAN? De onde vai sair a indústria bélica, meus amigos? Que é uma das indústrias que mais dão dinheiro no mundo. Então Zelensky é um peão, né, que foi enganado pela OTAN e está agindo de acordo com o script, virando um herói. Esse herói está pedindo dinheiro. Vocês acham que essa ajuda militar é de graça? E agora nós estamos vendo uma outra coisa. Refugiados. Será que a Europa está preparada para mais um grupo para mais uma onda de refugiados? Engraçado, quando tínhamos os refugiados entrando pelo Mediterrâneo, gerou até, se você for analisar, a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa questão de refugiados foi um dos grandes debates para o Brexit. E agora, vocês estão preparados para receber esse tanto de refugiado? 3, 4, 5, 10 milhões de refugiados? Então temos que colocar isso. Obviamente que a Rússia é a grande agressora, acabou com grandes acordos internacionais, mas isso aqui é realpolitik, zona de influência. E quando a Ucrânia se dispôs a entrar nesse grande jogo da realpolitik, ela não sabia dos custos? Zelensky não sabia dos custos? Os ucranianos não sabiam dos custos? E foi tão peão a coisa, foi uma coisa tão assim, o peão que eu estou dizendo é o peão do xadrez. Os Estados Unidos estavam avisando há mais de 2 semanas que o ataque era iminente da Rússia. Então essa questão de tornar os ucranianos mártires, ou foi um erro inocente, estratégico, ou foi uma coisa deliberada. Ou foi uma coisa deliberada, ou seja, sacrificando a população ucraniana. E agora nós vamos ver o pós-guerra. Obviamente, os grandes líderes da OTAN estão felicíssimos com a guerra, porque vão ajudar na reconstrução da Ucrânia, porque a Ucrânia está prestes a entrar na União Europeia, mas vai precisar de armas. E aí nós temos o caso da Suécia e da Finlândia, além da questão de Taiwan. Meus amigos, uma guerra favorece as grandes indústrias bélicas, certo? Um beijo no coração e a gente volta essa semana com mais Diários da Guerra.